Graça e paz, meus irmãos. Chegamos, sexta-feira, hoje é 15 de maio de 2026, com muita alegria. Estamos juntos, como diz a palavra de hoje, né? Semear com alegria, mas também guerrear com verdade. E Deus nos ama profundamente. Veja que nós temos muitas lutas, meus irmãos, nas nossas vidas. Então, veja que as armas que nós precisamos estar munidos nesta batalha vêm da palavra do Senhor e não necessariamente como as pessoas às vezes entendem, né? Entendem ser algo carnal. Então, veja que nós, enquanto cristãos, vivemos sempre entre dois movimentos na nossa existência, que é servir, não é mesmo, meus irmãos? Mãos abertas, coração aberto para servir, mas também atentos, com uma mente firme em resistir em relação a todas as coisas que muitas vezes se levantam contra o cristão. Nós estamos juntos, meus queridos, na leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Convido a todos, acesse o endereço que está na tela. Nós estamos ao vivo através do www.ontv24horas.com.br, ou talvez você já esteja assistindo esse vídeo pelo YouTube, esteja através do Facebook ou através do Instagram. Você é sempre bem-vindo, meu irmão. Veja um meio que seja mais adequado para você, que você se sinta mais confortável, para junto nós lermos a palavra do Senhor, porque o importante é a nossa comunhão. Amém, meus queridos? Segunda Epístola aos Coríntios, capítulos 9 e 10. Veja como são curtinhos, meus irmãos. Capítulos curtinhos, veja, muito pouquinho por dia que nós precisamos concluir e focar e refletir sobre essa palavra. Dou uma dica importante que todo dia nós temos sempre uma oportunidade no começar do nosso dia, aqueles minutinhos em que nós estamos preparando o nosso cafezinho para começar no nosso dia no cumprimento das nossas responsabilidades. Isso provavelmente leva na média de 10 minutinhos. É a média que nós levamos hoje aí, né? Para tomar um cafezinho e realmente sair para o trabalho, para as nossas atividades. Então eu convido a todos, você pode ficar escutando aqui a palavra, ou você já pode ter um exemplar da sua Bíblia, aí é no seu cantinho do café, então você já deixa marcadinha aberta e acompanha a leitura conosco. Amém, meus irmãos? Capítulo 9, segunda Epístola aos Coríntios. Quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado e a vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminda, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, a dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Generosidade, meus irmãos. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia e pão
para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Aqui Paulo está falando acerca do trabalho missionário de pessoas e que fossem então bem recebidas por uma questão de generosidade, ok, meus irmãos? Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aqui está falando sobre receber os missionários que estavam indo, contribuição até, de certa forma, para acolhimento, subsistência daqueles irmãos que estavam, então, se direcionando àquele local, e a questão da hospitalidade, da generosidade, ok, meus irmãos? Mas que isso não fosse feito com tristeza ou por necessidade, por interesse, mas sim realmente com o coração aberto, com alegria em estar fazendo isso. Capítulo 10. Capítulo 10, meus irmãos. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas, atentem-se, da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levado cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ok, meus irmãos? Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Encerrando a nossa leitura de hoje, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Que bênção, meus irmãos, a palavra
do nosso Deus. Veja que em 10 minutinhos nós já concluímos o nosso compromisso, nosso propósito espiritual da leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Ok, meus queridos? Amanhã nós encerramos a segunda epístola aos Coríntios. Aguardo vocês, graça e paz a todos e até a próxima.